A produção brasileira de soja deve atingir 152 milhões e 600 mil toneladas na safra 22-23, quase 20% a mais do que o registrado no ciclo anterior. A afirmação é da consultoria StoneX, que também prevê aumento de área em todas as regiões produtoras do país, uma tendência que já vem sendo observada nos últimos anos. Para o milho 22-23, a estimativa da StoneX é de 30 milhões e 300 mil toneladas na primeira safra, alta de 14,8% frente ao que era previsto para a temporada passada, mesmo em meio a uma leve redução na área plantada com o cereal. Sobre este levantamento, nós vamos conversar agora com a especialista de inteligência de mercado de grãos da StoneX, Ana Luísa Lodi. Boa tarde para você, Ana Luísa. Seja muito bem-vinda ao Mercado e Companhia mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Ana Luísa, com esse volume, a safra de soja deve atingir um recorde na temporada 22-23. Isso indica uma maior produtividade para a oleaginosa? Sim, no caso da soja, além da área plantada, porque a gente espera um crescimento importante de área plantada, de quase 4% em relação ao ciclo passado, mas a produtividade também deve se recuperar, né? No ciclo 21-22, o Laninha afetou aí fortemente as lavouras do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, resultando em perdas consideráveis para a soja. Então, a expectativa é de recuperação da produtividade. Claro, a gente tem que acompanhar o clima nos próximos meses. Ana Luísa, mesmo com o cenário recorde, nós ainda estamos vendo custos de insumos muito elevados. É um fator para ficar no radar e que pode gerar complicações no futuro? Olha, sim, os custos estão elevados, custos de fertilizantes, né? A gente vem acompanhando aí bastante com a questão do conflito da Ucrânia, por exemplo, mas mesmo que haja alguma queda aí na aplicação de fertilizantes, isso daí não significa necessariamente que as lavouras elas vão ser afetadas negativamente, né? O solo aí conserva parte dos nutrientes de um ano para o outro, então, mas é um ponto de atenção. Os preços da soja, do milho também se mantêm aí remunerativos, né, acima aí do custo, mas é um ponto de atenção. Agora, a soja ocupou boa parte da área que estaria destinada para o milho. Mesmo assim, o cereal também deve ter um aumento na produção. Quais fatores influenciam neste cenário? As condições climáticas também estão no radar? Sim, assim como no caso da soja, o milho primeira safra também foi impactado pelo Laninha. A gente tem que destacar que o milho, ele na primeira safra, ele é muito concentrado aí no sul, no sudeste, e acaba que o sul foi afetado por esse fenômeno, né, de seca que afetou a produtividade do milho. Então, mesmo com uma pequena queda de área, que a gente está estimando aí para 22, 23, a produtividade aí dentro do esperado levaria a uma recuperação da produção de milho também. E considerando o avanço da colheita do milho no Centro-Sul e no maior estado produtor, que é Mato Grosso, como as cotações devem ficar aqui no mercado interno? Olha, realmente a gente está num período de entrada de safra no mercado interno, né? O período de colheita, ele tende a pesar sobre os preços, mas a gente está num cenário aí de bastante indefinição com a questão da Ucrânia, né? Que está voltando a exportar grãos agora, e a gente tem visto também o comportamento do produtor brasileiro de segurar aí as vendas, estocando o milho. Isso daí tem contribuído para as cotações se manterem aí mais sustentadas. E eu te peço licença, Ana Luísa, para falar do cenário externo, porque a safra de soja em boas ou excelentes condições aumentou para 60% nos Estados Unidos. A informação é do Departamento de Agricultura do país. As lavouras de milho permanecem abaixo do registrado no ano passado. As lavouras de soja em boas ou excelentes condições subiram para 60%, acima dos 59% da última semana e no mesmo patamar do registrado no ano passado, quando também estava em 60%. As lavouras de milho em boas ou excelentes condições permaneceram em 61%, mesmo percentual da semana anterior, mas abaixo dos 62% apontados no mesmo período de 2021. Para o trigo de primavera, a classificação aumentou para 70%. Na última semana, as lavouras em boas condições somavam 68% e no ano passado, 10%. Ana Luísa, como a StoneX enxerga o desempenho das lavouras nos Estados Unidos e o quanto isso pode interferir no mercado brasileiro, pensando em oferta e exportação?
A safra de grãos dos Estados Unidos, ela vem enfrentando um padrão climático mais seco e quente no país. Na última semana o clima foi até benéfico, tanto que se refletiu nessa melhora da média e das condições das lavouras. Ele foi benéfico principalmente mais no leste do cinturão, enquanto o oeste continuou aí com condições mais secas. Mas a preocupação para as próximas semanas ela continua, porque a soja principalmente está no seu período chave de enchimento de grão e precisa de água. Então, o mercado vai continuar acompanhando, mas a gente pode ver alguma perda aí de potencial produtivo nas lavouras, principalmente aí de soja e de milho. O trigo está com uma condição aí mais alta, mas não significa uma quebra de safra, né? A gente ainda vai ter esses números consolidados nos próximos meses, mas alguma perda pode ocorrer. E o Brasil, como um dos maiores produtores aí de milho, no caso, o maior produtor de soja, é fundamental para essa questão do equilíbrio do balanço de oferta e demanda. Então, no caso aí de haver algum problema mais significativo nos Estados Unidos, a safra brasileira que começa agora a partir de setembro vai ser ainda mais importante para equilibrar o balanço mundial. É isso, Ana Luísa, muito obrigada pela análise. Até uma próxima oportunidade. Ótima tarde para você. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Obrigada, até mais.